Estreou hoje na Netflix Sandman, essa que era com certeza uma das séries mais aguardadas de 2022. A Netflix, como é muito comum com serviços de streaming e mais ainda com aquele que mais depende de conteúdo original, está sempre buscando novas franquias de sucesso para atrair o público e manter o pessoal dentro da plataforma, digamos assim. E Sandman é essa nova investida em uma obra que é super conhecida, cheia de fãs ao redor do mundo e considerada uma das melhores HQs da história, não sem justiça, com certeza, porque o Neil Gaiman é muito bom e Sandman é muito bom, e aqui a gente tem uma série que é até bastante fiel às HQs. O Neil Gaiman, eu já acho que é interessante começar falando um pouco sobre isso. É um autor que tem um estilo assim muito peculiar. Não sei se é todo mundo que gosta, provavelmente muita gente vai estar tendo contato com Sandman pela primeira vez aqui com a série. E não só essa obra, como todas do autor, tem uma pegada que é muito única dele, é até difícil de descrever. Algumas estranhezas, uma originalidade muito grande, e parece que uma história que está mudando o tempo inteiro. Parece que é um universo que está indo para caminhos que a gente nem espera. Personagens que não parecem pertencer àquele mundo, de repente começam a pertencer e aquele mundo começa a mudar. Isso acontece nas obras dele e acontece aqui em Sandman, na série, como já tinha nas HQs. Então é uma obra que, pelo menos na sua história, na criação de personagens e no texto, é muito fiel à obra original. Lógico, com mudanças, porque é uma obra que tem mais de 30 anos, é normal que a gente adapte algumas coisas aqui para caberem mais nos dias de hoje, digamos assim. Mas, no geral, é mesmo uma obra que tem a essência da obra do Neil Gaiman, pelo menos na sua história. O texto aqui é muito conservado, tem passagens que é tirada das HQs, os diálogos e tudo mais. Só que era esperado já que isso acontecesse, né? Porque o Neil Gaiman está envolvido aqui como produtor da série, está bem envolvido, é quase como se fosse uma obra que só saiu a série porque ele deu a luz verde, digamos assim. O que é curioso, né? Porque Sandman é uma das obras mais reverenciadas de todos os tempos e demorou muito tempo para ter uma obra audiovisual chegando aqui no formato de série, que eu acho que é o ideal para Sandman, até pelo tamanho das HQs, pela complexidade daquele mundo e aquele mundo que está mudando o tempo inteiro, indo para vários caminhos diferentes. E aqui eles têm que tomar uma decisão, né? Vamos adaptar só o primeiro volume, digamos assim, ou mais coisas, como a gente vai interligar tudo isso? Aqui eles tomam uma escolha que eu acho que funciona, que é de adaptar os dois primeiros volumes, digamos assim, por mais que talvez explorar mais o primeiro volume apenas para explorar esse mundo, apresentar esse mundo para quem não conhece, talvez fosse uma escolha interessante, mais interessante, não sei, já que esse primeiro volume, nessas 9 primeiras edições, ou 8 primeiras edições, não lembro agora de cabeça, fecha muito bem uma história, e aí a partir de então começa quase que uma nova história dentro daquele mundo. Mas aqui eles fazem essa adaptação. Em certo momento a gente sente quase como se tivesse 2 temporadas em uma. Eu pelo menos senti muito isso a partir do momento que uma personagem muito importante vai ser apresentada na metade da temporada, o que na HQ só vai acontecer no volume 2, digamos assim. Mas ainda assim, em nenhum momento eles fazem parecer inteiramente que são 2 temporadas em uma. Sim, tem essa quebra, mas principalmente a aparição do Corinthians desde o começo, esse tipo de coisa, eles conseguem fazer com que ainda tenha uma fluidez por todos esses episódios. E como eu disse, é uma série bem fiel em texto, em história, em personagens. Eu gosto disso, é uma história que capta aqui, né? Uma série que capta todo esse lado mais autoral do Neil Gaiman. Talvez a única coisa que eu não curta tanto em alguns momentos sejam as escolhas visuais, digamos assim, né? Algo que é próprio do audiovisual, da série e do filme. Como que você vai transpor aquilo para o audiovisual? Tudo bem, a gente não está falando de um livro aqui, a gente está falando de uma HQ, então a gente já tem aquelas imagens, e por isso que acho que em alguns momentos, principalmente
enquanto aquele mundo do sonho vai ser construído, ou o inferno, aquilo que foge da nossa realidade, digamos assim. Eu acho que a série peca um pouco por algo que eu venho comentando bastante nos últimos vídeos aqui do canal, na verdade já faz um bom tempo, que é como a computação gráfica está sendo usada atualmente. Não, computação gráfica não é um problema, o CGI não é um problema, ele é uma técnica para se chegar, um meio para se chegar a um fim, digamos assim. Então tudo depende de como você vai usar esse meio, como você vai usar, seja o CGI, seja o efeito prático. E eu sinto que não só a Netflix, não só a Marvel, mas toda essa indústria hiperdependente no momento do CGI tem usado esse CGI para criar quase uma ilusão no público de que aquilo é aceitável, de como a gente começasse a aceitar um mundo extremamente artificial e começasse a comprar aquilo como se fosse uma realidade. Quase como tentando acostumar a nossa visão a ponto da gente nem ligar mais que mundos inteiros são construídos com uma computação gráfica que é bastante aparente, apesar de boa. A computação gráfica é boa aqui na série, mas ainda assim tudo é muito aparente, tudo é muito artificial. Por mais que se trate de um inferno, do mundo dos sonhos, algo que não existe fisicamente na nossa realidade, não tem algo de tão palpável ali, e eu sinto um pouco de falta disso. Eu penso até em obras como, por exemplo, do Tim Burton, que tem esse lado mais gótico também, que eu acho que alguns efeitos práticos misturados ao CGI poderiam funcionar melhor para dar vida a alguns desses mundos. Por isso que eu acho que a série ela vai funcionar melhor esteticamente, principalmente quando ela vai para o mundo real, digamos assim, né, para o mundo acordado aqui, né, para o mundo dos despertos. Por isso, para mim, o melhor episódio, talvez seja a passagem que eu mais gosto das HQs também, é o momento ali na lanchonete com o John Dee e tudo mais, que começa a se criar alucinações, tem todas essas sensações presentes que já tinha na HQ, mas aqui feito de uma forma também bastante única, usando muito bem a linguagem do cinema, usando muito bem a decupagem, os cortes, os enquadramentos. Então, quando aquilo começa a ficar mais desesperador para os personagens, como o plano começa a fechar, como aquelas luzes com cores mais fortes vão ser usadas para dar uma sensação de delírio. Então a série ela acaba, pelo menos para mim, saindo melhor quando ela tá nesse mundo real, nesse mundo mais palpável, nesse mundo dos despertos, do que quando ele vai pro mundo dos sonhos, visualmente falando. Eu acho que narrativamente, na verdade, a história, como ela vai se desenvolver, eu acho que ela funciona bem durante toda a série. Como eu disse, uma série que tem que fazer escolhas, tem que fazer mudanças e consegue fazer boas mudanças aqui, o que pode ser muito também porque o Neil Gaiman está presente. Acho até interessante isso, né? Porque é muito comum os fãs terem aquela ideia de apropriação da obra. Ah, a obra é minha e ela tem que ser do jeito que eu quero. Os personagens têm que ser idênticos aos quadrinhos. Se ele é um homem branco nos quadrinhos, ele tem que ser assim na série. E não, é uma outra mídia, se não faz diferença essa alteração, não tem por que não ter. E ter o Neil Gaiman aqui por trás, eu acho que dá um pouco de sustentação também para a série poder fazer algumas mudanças, poder fazer algumas brincadeiras, poder mudar até alguns elementos do plot. Então eu acho que é, no geral, o que uma obra audiovisual tem que ser. Você pega a essência da obra original e você adapta, porque é uma adaptação, não é uma cópia transposta para uma outra mídia. O cinema ele tem uma outra linguagem, ele tem uma outra estrutura de narrativa e também se passaram mais de 30 anos da obra original, então é normal que tenha alterações aqui. E tocando ainda um pouco na computação gráfica, para não parecer que eu estou só criticando algumas escolhas, eu acho que a computação gráfica ela é muito bem utilizada em muitos momentos aqui, sobretudo para criar criaturas que não existem no mundo real, ou para dar um toque meio Neil Gaiman para criaturas que existem no mundo real. Então a gente tem aqui o Matthew, por exemplo, que é uma ave que está falando e tem toda uma estranheza, parece meio bizarro, porque sim, é bizarro. E eu acho que a série consegue usar o CGI muito bem nesse caso. O mesmo vai funcionar com o Mervyn lá, aquela espécie de abóbora falante, ou com o Goldie, a gárgula. Então, nesses momentos que o CGI se torna até mais aparente, se entrega como CGI para criar esse mundo novo, eu acho que funciona melhor do que quando o CGI tenta se esconder em uma matéria mais realista para criar um mundo que não existe. Mas no geral,
eu gostei dessa primeira temporada de Sandman, eu tinha um pé atrás com a série, o que podia sair a partir daqui, eu acho que funciona bem até as atuações, eu gosto muito da Constantina aqui na série, eu acho que ela tem uma presença, apesar de aparecer pouco, é um dos melhores episódios da série. O David Thewlis como John Dee, nem se fale, é uma presença impecável, é um grande ator. Tem um ótimo elenco aqui, né? Até o Charles Dance aparece ali no primeiro episódio como Roderick. E também gostei da atuação do Tom Sturridge como Morpheus, pelo menos de forma geral. Tem um biquinho ali que ele faz de vez em quando ele tá observando, que eu achei meio tosco, mas ele tem muito do que a gente espera do personagem, esse lado mais enigmático e uma voz, que isso é uma diferença, né, de linguagem, já que a gente não tem a voz na HQ. Aqui a voz dele mais forte, que parece nem condizer muito com a aparência dele, que ele é magro e tal. Eu acho que funciona muito bem para criar esse personagem que é o rei dos sonhos e dos pesadelos. Então, acho que, no geral, uma boa primeira temporada e uma ótima adaptação de forma geral, apesar de alguns probleminhas que eu não gosto tanto, como eu falei aqui para vocês. Acho que, no geral, os fãs vão ficar bem felizes com essa primeira temporada de Sandman e que venha mais, porque tem muito para explorar ainda nesse mundo. Curte o vídeo se gostou, se inscreve se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais e também para quem quer ler as HQs que nunca leu, agora a Panini vai voltar a lançar aquela edição de 30 anos, todas as edições e tal, por causa da série principalmente, né, e para quem quer consumir o material original, eu recomendo bastante. Por hoje é isso e corta.